Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam. Estamos vivendo tempos difíceis, não é mesmo? Pois é, mas vai passar. Enquanto não passa, precisamos de nos cuidar. Por isso hoje, no nosso primeiro episódio do Momento da Beleza, trouxemos um convidado mais do que especial, que é o Dr. Ábido Salomão. Seja bem-vindo, Dr. Ábido, tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bem, obrigada. Então me conte um pouco mais de você, Dr. Ábido. Eu sou médico, eu fiz a minha graduação, eu me formei em 1997, depois eu fiz a primeira especialização, minha primeira residência em clínica médica, 2 anos, depois mais 2 anos de dermatologia. Após isso eu fiz vários cursos de formação pós-acadêmica, alguns deles fora do Brasil, sempre na área de laser, tecnologia. E para coroar minha formação, eu fiz o doutorado em dermatologia pela Universidade de São Paulo. Uau, olha, então estamos bem amparados aqui, hein? E doutor Ábido, me fale uma coisa, nesse período de pandemia, como que o senhor enxerga, como que o senhor vê esse momento todo? Pois é um período sem precedente, né? Nós não temos um exemplo para falar, olha, quando acontece isso, acaba dessa forma. Verdade. E hoje, certamente, é o assunto mais discutido em redes sociais, em televisão, onde quer que a gente vá. Temos que nos cuidar, nós temos que nos preservar, principalmente os mais idosos, mas todos nós, né? Todos nós estamos sujeitos. Mas há uma luz no fim do túnel, nós não podemos perder a esperança, não podemos deixar de viver todo dia, ser feliz todo dia, fazer algumas coisas que a gente gosta e evitar outras que infelizmente não será possível. Mas não é porque nós estamos vivendo a pandemia que nós temos que deixar de viver. A gente tem que viver com responsabilidade e nesse período a gente acaba descobrindo outras coisas que a gente gosta, outros hobbies, outras... É verdade, é um período de adaptação, né, doutora? Exatamente. A gente tem que encontrar um meio termo para a gente sobressair a tudo isso, que infelizmente agora faz parte da nossa realidade, não é mesmo? Bom, doutor, me fale uma coisa. A gente tem, assim, em todo momento, né, não é só em períodos pandêmicos, que cuidar da saúde. E a gente cuida também da mente e do corpo, que indiretamente é cuidar da saúde, do bem-estar, da autoestima. Me fale um pouco em relação aos cuidados da pele. O que o senhor acha, na sua opinião, o que muda em relação aos cuidados da pele em períodos como esse? É até interessante esse assunto, porque quando iniciou a pandemia aqui no nosso país, no nosso estado, eu achei que a procura na nossa clínica ia ser menor. E a gente não tem verificado isso. A procura se mantém no mesmo patamar. As mulheres e os homens, né, porque a estética e o bem-estar não é uma prerrogativa das mulheres, os homens também buscam isso. Eles têm procurado na mesma intensidade, a gente tem feito os tratamentos com cuidado a mais, né? Hoje as nossas clínicas estão bem mais preparadas para isso. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que se cuidar o tempo todo. E o que mudou no período pandêmico, vou te dar um exemplo. A gente usa máscara o tempo todo, né? É muito comum as mulheres nesse período apresentarem acne ao redor da boca. Porque ficou com máscara muito tempo, fica mais oleoso e acaba dando mais espinha. Uma outra curiosidade interessante é que hoje elas buscam mais tratamentos no terço superior da face, ao redor dos olhos, nariz e na região frontal, porque é onde expõe mais. Né? E os tratamentos da boca diminuíram, porque elas expõem menos a boca e o terço inferior. Então, assim, mudou, mas a vaidade continua, né? Com certeza. E eu sempre digo, né? A saúde é o bem-estar físico, mental e social. A autoestima para o ser humano é algo extremamente importante. Muito importante. Quando ele se sente bem, ele fica mais seguro no trabalho, na escola, ele se relaciona melhor com o marido, com a esposa, com os filhos. Então é justamente aí que a gente trabalha, para manter a autoestima elevada e fazer as pessoas felizes. Olha que bacana, doutor. E a autoestima é uma questão muito frágil, né? Então se a gente não ficar diariamente, né, no cotidiano, adotar uma rotina saudável, e na minha opinião, e assim na opinião de todos, eu acredito, afeta diretamente o bem-estar, né? Claro, o tempo todo, né? E é justamente isso, são detalhes que fazem as pessoas felizes. E só do ser humano estar buscando melhorar estética, o corpo, emagrecer, já faz bem. Ele já sente que ele está no caminho correto, ele está cuidando do maior patrimônio que ele tem, que é o nosso corpo, né? O nosso templo, é a nossa
É o nosso maior presente que a gente ganhou de Deus. Qual que é a região da pele, então, que mais sofre durante esse período? O senhor disse que a boca ela fica menos exposta, então ela sofre menos impacto. Então essa região aqui do rosto, ela acaba se prejudicando nesse período, é isso? Na verdade é o seguinte, a região da boca ela fica mais protegida do sol, porque está de máscara. Em contrapartida, aumenta a temperatura, aumenta a oleosidade desse local, então é mais comum aparecer acne. Mulheres que não tinham acne na região perioral agora estão tendo, por conta do uso da máscara o tempo todo. Então a gente tem que tomar cuidado, nós temos que saber isso, e quando a gente fizer uma estratégia terapêutica para os pacientes, a gente tem que levar isso em conta. E receitar produtos que para essa região tem um toque mais seco e tem uma característica de tratamento da acne mesmo, né, que seja não comedogênico. Por um outro lado, a região frontal e do terço superior da face está mais exposto ao sol, radiação ultravioleta, é o que a gente mostra, né? Então, assim, usar e abusar do protetor solar, não é porque nós estamos de máscara, não é porque a gente está num ambiente fechado como esse, um ambiente indoor, que não se deve usar protetor solar. Olha só. Aqui, ó, nesse cenário aqui que a gente está conversando, tem pelo menos 3 fontes de ultravioleta. Olha só. Essa lâmpada é uma, a claridade é outra e a iluminação do ambiente mesmo. Então, assim, se aqui no ambiente fechado a gente está exposto à radiação ultravioleta, onde é que a gente não está? Verdade, uma informação muito importante para que a gente possa aprender a nos cuidar melhor, né, doutor? Agora sim, em relação aos procedimentos, produtos, o senhor comentou aí que são 2 regiões do rosto, que são diferentes cuidados, então você deve adotar um cuidado com a parte que fica mais protegida pela máscara e também na região frontal. Exatamente, né? Se o paciente ele realmente tem usado máscara grande parte do dia dele, a gente tem que tratar de forma especial essa região. Olha só que interessante. Mas assim, pode ver que às vezes tem mulheres com a pele maravilhosa no rosto e o colo, você vê, eles dizem que está denunciando a idade, né? É verdade. Porque nós temos mais recursos para tratar a face e menos para tratar o colo. Então, não podemos em nenhum momento de fazer tratamento para a região do pescoço e colo. Olha que bacana. Porque a gente reverteu um fotodano, a gente reverteu o envelhecimento nessa região, demanda muito mais trabalho, os tratamentos são mais agressivos e muitas vezes a gente não consegue chegar onde nós gostaríamos. Então é um procedimento que deve ser acolhido precocemente. Precocemente e constantemente. Legal. Um outro ponto, a gente é sempre instruído nesse período pandêmico a usar máscara e a lavar as mãos toda hora e usar álcool em gel. Então o ressecamento das mãos é uma constante para todos nós, para todo mundo, né? Nós temos que lavar mais as mãos e talvez nunca mais volte a ser como era antes. Talvez nós tenhamos aprendido esse hábito de lavar a mão nesse período pandêmico. Isso acaba ressecando. Então, existem produtos hidratantes que são capazes de formar uma película protetora bem fininha que o paciente nem sente e mantém hidratado por um longo período. Olha só. Essa região, isso também tem que ser uma orientação do médico. Olha só, interessante. Então, não só com a pele do rosto, mas também o corpo em geral, então deve sim ter esses cuidados porque sofre esses impactos negativos, né, doutor? Exatamente. E vamos também não apenas falar de pele, né? Todo mundo, assim, faz parte dos comentários no grupo de WhatsApp que no período pandêmico nós comemos mais, fazemos menos exercício e acaba ganhando peso. E falando, a gente comentou da autoestima, é de fundamental importância a gente tomar esse tipo de cuidado também. É mesmo. Ou seja, já que realmente a gente fica em casa, a gente come. Né? O tal do home office, quem está em home office, trabalhando em casa, é uma tentação o tempo todo. Pois é. Porque tá ali, né? Quando a gente está no trabalho, chega aí 11 horas, 11h30, até dá fome, mas você espera a hora do almoço. Já no home office é uma a geladeira tentação. está ali à disposição. Então a gente tem que ter cuidado com esses hábitos, procurar fazer exercício físico aeróbico. Para quem mora em apartamento, seja dentro de casa, né? Existem várias formas de você fazer, crossfit, várias outras técnicas. E quem mora no interior, como nós, temos essa sorte, os exercícios ao ar livre, nós temos essa facilidade. E não deixar para resolver isso depois da pandemia. Depois pode ser tarde, né? Para começar, nós não sabemos quando vai acabar, né? E depois demanda é muito difícil você reverter o ganho de peso. Se você não tem uma energia agora para fazer com pequenos movimentos, pequenos gestos, como que você vai ter tempo para fazer lá na frente, né? Uma energia muito maior que você tem que empregar aí. Que bacana. E doutor, o senhor comentou aí de cuidar não só da nossa
da nossa saúde, como da pele, mas também dessa questão de ter uma disciplina, de ter uma rotina mais saudável. E é muito legal o senhor falar sobre isso, porque é importante que as pessoas saibam que nós estamos vivendo esse período pandêmico, que nós não sabemos quando vai terminar. Nós temos que ser felizes todo dia. Verdade. E nós temos que ter disciplina todos os dias também. E assim, isso não significa sofrer. Eu sou muito contra essas dietas que a pessoa sofre o tempo todo, passa fome o tempo todo. Eu acho que o caminho não é esse. Tem que fazer algo que ela, se não for possível sentir prazer, pelo menos que não sofra, né? Ela tem que encontrar um equilíbrio. Talvez a palavra correta seja essa, equilíbrio, né? Entre o tanto que come, o tanto que gasta, para levar uma vida o mais próximo possível do saudável. Na minha concepção, é só nós entendermos a importância que isso faz e o bem que isso vai fazer lá no futuro. E não adianta depois, 10 anos, passa muito rápido, né, doutor? A gente querer reverter um dano de 10 anos. É verdade. E assim, muitas vezes, que um homem que não gosta de ter uma mulher bonita, né? Mas ele tem que lembrar que a mulher também gosta de ter um homem que se cuida. Então, se ele quer ter, que ele tenta devolver, né, o que ele quer da mulher. Até mesmo para essa questão da autoestima, que eu acho que acredito que é muito importante, não só para as mulheres, mas para os homens e para todo mundo. Essa questão da autoestima, do amor próprio, de você ter esse equilíbrio entre o corpo, a mente, né? Eu acho que é muito saudável, eu acho que isso com certeza melhora a vida de qualquer ser humano, né, doutor? Justamente, é isso mesmo. E me fala uma coisa agora, fiquei curiosa. Em relação aos procedimentos, quais são os mais indicados para essa época? Agora, os lasers, esses lasers mais pesados, nós chamamos de lasers ablativos, aqueles que eu costumo dizer para os pacientes, é ficar feio para ficar bonito. Você faz, incha, no dia seguinte fica feio, mas depois de 7 dias você começa a ver o resultado, a pele melhorando as rugas, clareando, fechando os poros. Então nós estamos na época desse tipo de tratamento, porque o índice de radiação ultravioleta nesse período é menor e esses lasers eles são muito fotossensibilizantes. Então esses tratamentos mais pesados são os campeões. Mas nós não deixamos de fazer aí os tratamentos com toxina botulínica, o Wave Face, que é uma técnica nova aí da gente... Wave Face? O que é esse Wave Face? Fantástico, fantástico. O Wave Face é uma técnica que a gente consegue mudar a silhueta facial, a gente consegue fazer o efeito lifting, a gente consegue alargar a mandíbula de quem tem a mandíbula muito fina, mudar o queixo da pessoa. E é uma técnica desenvolvida por um médico brilhante, fantástico, o Dr. André Braz, do Rio de Janeiro. Wave Face, todo mundo acha que que ele colocou o nome por conta do nome dele, né? André Braz, não. Chama Anatomy Beauty. Olha só. Então, isso é algo que está encaminhando para o mundo inteiro e é uma técnica de um brasileiro. Olha, que legal. E que a gente tem utilizado. Que orgulho, muito. né? Orgulho, a gente tem que falar mesmo, né? Ficar engrandecendo só as pessoas de fora, não. Nós temos muitas pessoas que têm muito para oferecer aqui dentro do Brasil, como é o caso desse, né? O Brasil é um celeiro de tecnologia, né? É um celeiro de conhecimento, principalmente nessa área estética. Médicos do Brasil inteiro, do mundo inteiro, vêm até o Brasil para aprender as nossas técnicas. Né? A gente também aprende com eles, óbvio, né? Tudo é aula e toda vez que a gente interage com uma pessoa, a gente acaba aprendendo alguma coisa. Mas assim, nós somos muito bem vistos pelo resto do mundo. E nós somos um dos países que mais se preocupa com estética. Verdade. Então isso acaba sendo um dia a dia dos médicos que trabalham com isso. Isso nos faz ter uma experiência muito grande que a gente acaba passando. Na área, né? Muito bacana, que legal, doutor. Muito bacana, muito legal conversar com o senhor. Eu tenho certeza que essas foram as dicas mais valiosas da semana, né? Essa importância que devemos dar para a autoestima, para o bem-estar, porque é tudo uma coisa só, né, doutor? É isso tudo aí. uma coisa só. E a gente não deve postergar a felicidade, nem o nosso bem-estar, não é? Temos que ter um equilíbrio, né? Temos que ser felizes todo dia, a gente tem que se cuidar todo dia, temos que trabalhar todo dia. Verdade. E tá super propício agora para esses tratamentos a laser, né? Então, a maioria do pessoal tá em casa, tranquilo, né? Há até um estudo que diz, talvez, não sei se eu posso falar que é especulação, né? Mas muitos colegas experientes que estão aí no mercado há muito tempo e que eu confio muito, dizem que há até uma tendência de aumento da procura. Porque hoje a gente viaja pouco, né? Fica mais tempo em casa, acaba olhando mais no espelho e acaba buscando mais os tratamentos. Essa retroalimentação também da estima é muito importante. A gente passar pelo espelho, ver uma imagem que agrada, já muda o nosso dia. Ela muda radicalmente o nosso dia a dia e a gente faz as pessoas que nos rodeiam mais felizes ou mais tristes, depender do nosso estado emocional. É verdade. Nossa, estou muito feliz em tê-lo com a gente. Muito obrigada pela participação, com essas dicas ricas que o senhor está nos dando. Então, estamos muito felizes com a sua presença, doutor. Mais uma vez, muito obrigada. Espero vê-lo no próximo capítulo. Eu que agradeço. Foi uma honra para mim conversar com você. Um papo muito agradável. Eu também estou aprendendo com você. Ai, que maravilha. Me sinto
Lisonjeado, doutor. Muito obrigada. Ao pessoal de casa também, obrigado pela companhia. Espero realmente que vocês estejam aí pegando a notinha de como ficar com a autoestima lá em cima, tá bom? E nos aguarde que no próximo episódio tem mais dicas super valiosas para vocês se sentirem mais belos e mais saudáveis também.